Olá, a paz do Senhor. E é justamente falando sobre essa paz que nós vamos dar início ao nosso culto dominical. Em João 14:27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, onde Cristo está, há paz. No capítulo 20 desse mesmo livro de João, a Bíblia relata que os discípulos estavam com medo. Veio então Jesus, se pôs no meio deles e disse: Paz seja convosco. A paz que Jesus nos dá não é a ausência de guerra, mas é a certeza que Ele oferece àqueles que creem no seu nome, que tudo, absolutamente tudo, está debaixo do seu controle. Meu irmão, minha irmã, você tem sentido medo, assim como aqueles discípulos? Receba agora a paz do Emanuel que a detém. Essa paz, desconhecida daqueles que não creem, assegura à Igreja do Senhor serenidade em face das grandes dificuldades. Ela dissipa o temor e reina nos corações do povo de Deus. Essa paz é algo que o mundo nunca poderá oferecer, porque ela é promessa para alguém que está reconciliado com Deus. Ela foi comprada com a morte e ressurreição de Jesus. Ela é a solução para todos os medos e o legado que Cristo nos deixou como seus herdeiros. A paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és Jeová Shalom. Tu és aquele que nos traz a paz, mesmo diante de grandes dificuldades. Nós te agradecemos, Senhor, porque a paz que o Senhor nos dá não é a paz que o mundo oferece, mas é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que o Senhor assegura aos seus discípulos. E nós te somos gratos, porque somos herdeiros dessa promessa. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de usufruir. Te agradecemos por todos que estão juntamente conosco nesse momento, reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. E nós te agradecemos também, porque a Tua paz tem reinado nos nossos corações. Pai, te pedimos que o Senhor visite a vida de todos aqueles que estão juntamente conosco nesse momento. Que o Senhor visite com essa paz que o mundo não dá, mas essa paz que é promessa para aqueles que têm uma aliança contigo. Te agradecemos porque Tu és o nosso Jeová Shalom, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Olá, amada igreja. Amém. Louvemos ao Senhor. O Senhor Jesus, Ele é a razão da nossa adoração. Amém. Embora estejamos passando por um momento difícil, ainda assim o Senhor é conosco, em motivo da nossa adoração. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que me alegra em Ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei, eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus.
esperança que me alegra em ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e tu és o motivo da nossa adoração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sim, um alto preço foi pago por nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando sua igreja, edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te
diante do teu altar, diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos declarem. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do nossas vidas em tuas mãos, diante do teu. Queremos colocar as nossas ansiedades no teu altar, as nossas preocupações no teu altar, a nossa família no teu altar, a nossa fé no teu altar, todas as nossas angústias no teu altar. Como diz o apóstolo Pedro, devemos lançar sobre o Senhor as nossas ansiedades, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. E assim estaremos seguros em teu altar. Por isso é em teu altar que nós queremos estar, Senhor. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Toma as nossas vidas. Diante do teu altar. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo aos meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria que você estivesse abrindo no Salmo de número 116. Estaremos dando continuidade a este Salmo que já se estende, e essa é a terceira pregação, terceiro sermão baseado neste Salmo. Temos aprendido aqui com o salmista coisas importantíssimas para dias difíceis, para dias de lutas. Temos aprendido princípios fantásticos que o salmista, por sua própria experiência, transmite neste salmo, inspirado pelo Senhor, e que tem sido bênção para o corpo de Cristo, assim como tem sido bênção para nós que assistimos a estas ministrações, crescendo e continuando a crescer na palavra do Senhor. Então eu te convido neste vídeo que você esteja acompanhando. O verso 1 diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples,
Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ficaremos somente até aqui. Inclina a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Tu és um Deus digno de toda honra, todo louvor e toda adoração, Senhor. Estamos aqui, Pai, para aprendermos mais de Ti, aprendermos mais da Tua palavra, Senhor Deus. Estamos aqui, Deus, para aprendermos como glorificar ao Teu nome em todas as circunstâncias. Estamos aqui, Deus, para aprender da Tua palavra e cultuar a Ti com a nossa vida, Senhor Deus, com a nossa submissão à Tua palavra. Por isso, Pai, prepara os nossos corações, ilumina as nossas mentes para que possamos entender a Tua palavra, Deus, e para que possamos crescer nela. O Senhor tem pérolas, princípios, maravilhas ensinadas aqui, Senhor, nas Escrituras. Por isso, ajuda-nos, Pai. Entendemos a Tua palavra, que Teu Santo Espírito esteja nos ajudando e que possamos praticá-la. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Temos estudado este salmo, tem sido um bálsamo em minha vida, tenho aprendido bastante dele. E hoje nós continuaremos do versículo 5 até o versículo 12. E ainda faremos em um outro culto os versículos restantes. O salmo ele inicia-se falando sobre o amor do salmista ao Senhor, porque ele correspondia, porque ele o ouvia, porque ele ouvia a voz do salmista, porque ele se inclinou para os seus ouvidos. E o salmista responde dizendo, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele também fala que a sua experiência era que laços de morte haviam cercado e angústias do inferno haviam se apoderado dele, tomado conta dele. E que ele havia caído em tribulação e tristeza. E aí o verso 4, ele invocou o nome do Senhor e o Senhor livrou a sua alma. Agora o salmista, após fazer essa introdução, após trazer princípios tão importantes como o amor, como o invocar, como a inclinação do Senhor para ouvi-lo, como o Senhor correspondeu sobre as suas lutas, agora ele começa a falar dos atributos do Senhor. O porquê invocar ao Senhor. Ele começa a falar dos atributos que são exclusivos de Deus. Aquele que não erra, aquele que não falha. E o verso 5 começa dizendo, compassivo e justo é o Senhor. Compassivo é gracioso. Aquele que nos deu uma graça sem merecermos. Esse é o nosso Senhor, compassivo para conosco. O salmista está clamando a um Deus que é gracioso. Quando oramos ao Senhor, não oramos a um Deus que não se comunica, não oramos a um Deus que não se importa, não oramos a um Deus que não liga para o seu povo, mas oramos a um Deus igual o salmista está falando. Um Deus que nos ouve, um Deus que se inclina para ouvir as nossas súplicas. Um Deus que é compassivo, gracioso para com o seu povo. Um Deus que derrama a sua graça para sustentar o seu povo. Um Deus que derrama a sua graça que nos trouxe vida. Um Deus que derrama a sua graça para que possamos estar diante dele. É esse Deus compassivo que o salmista está se direcionando. Não podemos nos esquecer do quanto Deus nos amou. E apesar de recitarmos muitas vezes o versículo de João 3,16, por vezes esquecemos. O Senhor nos amou.
O Senhor amou a sua igreja. O Senhor amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Verbo se faz carne por amor do seu povo, por amor daqueles que são escolhidos para a sua honra e para a sua glória. Esse é o Senhor que o salmista está tratando aqui. Este Senhor é compassivo. Não nos esqueçamos do Deus a quem temos clamado. E ele continua dizendo: justo é o Senhor, a sua justiça é perfeita. O padrão de justiça é o Senhor. Não podemos encaixar Deus em nossa justiça, mas devemos nos encaixar em sua justiça. A sua justiça nos levaria à morte, mas porque ele é um Deus gracioso, ele mesmo supre a sua justiça através de Jesus Cristo e agora ele nos faz ser justos nele. Este Senhor é justo. Não podemos nos esquecer disso. Esse Senhor, ele toma conta do mundo de tal forma que ele mantém a sua justiça e nada pode violar esta justiça divina. É a esse Senhor que ele está falando. E aí ele diz a este Senhor: livra-me a alma, no verso 4. E ele pede isso porque no verso 5 ele diz quem é este Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Ao mesmo tempo que não merecemos, por conta da justiça do Senhor, não merecemos sermos resgatados, sermos socorridos, mas por ele ser um Deus compassivo, ele supre a sua justiça e assim podemos ter nele a sua misericórdia. Quando clamamos ao Senhor, não devemos olhar se merecemos ou não o socorro do Senhor, mas devemos olhar para um Deus misericordioso. Toda a igreja do Senhor deve perceber que o nosso Deus é misericordioso. Não há um ser neste mundo que possa duvidar da misericórdia do Senhor, porque o maior sacrifício, o maior milagre ele operou em nossas vidas na cruz do Calvário. Ele se fez carne para pagar o preço que nós não podíamos pagar, cumprindo assim a sua justiça. É esse Deus justo que nos colocamos diante quando clamamos. É esse Deus justo que o salmista está se colocando diante dele. O verso 6 diz que o Senhor vela pelo simples. Eu gosto muito da tradução da Septuaginta, em que o Antigo Testamento, na época do Novo Testamento, foi traduzido para o grego também. E essa tradução para o grego é usada a palavra criancinha, onde lemos simples, traduzido para o português, do hebraico para o português. Na Septuaginta é usada a palavra do grego para criancinha. E reflete bem o que o salmista está falando. Quando somos abatidos, quando somos pressionados, quando somos oprimidos pelas dificuldades, pelos medos, quando laços de morte nos cercam, quando angústias se apoderam de nós, nós nos sentimos tão frágeis quanto uma criancinha se sente, indefesa, com medo, preocupada, sem ter o que fazer, sem caminho para seguir, sem enxergar uma saída. É a este que o Senhor vela. Pessoas como eu e como você, pessoas simples, pessoas que tantas e tantas vezes na vida perderam o controle da situação e perderão ainda. Mas pessoas simples que estão sendo cuidadas, estão sendo vistas por este Senhor. Quantas vezes de desespero você já passou ao perder o controle de uma situação? Eu não falo de um problema corriqueiro que talvez te estresse, mas aqueles problemas que te levam a pensar: o que farei? Não sei o que fazer. Esse tipo de situação que te leva a ficar tão indefeso quanto uma criança. Uma pessoa simples, sem recursos para
mudar a situação, sem saída brilhante para driblar uma situação ruim. Uma pessoa que foi apoderada por um medo, por uma angústia e pela tristeza. Nessas situações, devemos olhar para o nosso Deus. Esse Deus cuida de pessoas simples, como eu e como você. Talvez esta pandemia, talvez as lutas, talvez o perder pessoas da sua família, talvez sua empresa, talvez seu emprego, talvez tantas outras coisas. A simples mudança de rotina que essa pandemia nos trouxe. Talvez você esteja andado de forma sobressaltada, aflita, com medo. Talvez você tenha motivos, talvez não. Talvez você esteja aflito. Eu quero te dizer que este Senhor vela pela sua igreja, pelos simples, por aqueles indefesos. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Achava-me prostrado. Situações dessa vida poderão até te deixar prostrado, sem forças para levantar, sem forças para caminhar. Mas o salmista, ele não está falando aqui dando um remédio para o seu coração, para a sua alma. Ele não está dando aqui a solução, ele não está dizendo seja mais forte do que o seu maior inimigo, ele não está trazendo um jargão, ele não traz uma frase, ele não traz um encorajamento. O que ele traz é dizendo: olha para este Senhor, Ele é compassivo. Olha para o teu Senhor, Ele é misericordioso. Façam o que eu fiz. E assim ele expressa em palavras, para que outras pessoas vejam o que ele fez em um momento de fraqueza e de angústia. Achava-me prostrado, mas quem salvou o salmista foi o Senhor. O verso 7, eu acho lindo. Eu acho um dos pontos altos deste salmo. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Por vezes, precisamos lembrar daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Nós temos uma capacidade incrível de parar de raciocinar em meio a uma tribulação, em meio a um medo, em meio a uma dificuldade. Nós simplesmente ficamos cegos, ficamos prostrados, opressos, parados, paralisados, sem enxergar uma saída. Mas o salmista traz aqui o que nós devemos fazer. E o que devemos fazer é dizer à nossa alma: volta ao teu sossego. Porque o nosso Senhor, aquele a quem temos clamado, Ele tem sido generoso para conosco. Todos nós temos experiências com o nosso Senhor. Como Deus nos ama, como Deus tem cuidado de nossas vidas. Todos nós temos testemunho porque quando conhecemos o Senhor, passamos a viver com Deus e vemos a sua poderosa mão em nossas vidas. Podemos dizer: até aqui o Senhor nos sustentou. Mas por vezes nós esquecemos em meio às lutas de quem é o nosso Deus e tudo que Ele já fez. E achamos que aquela situação é a situação que nos levará a sucumbir, a não permanecer. Mas eu queria te convidar, como o salmista diz, a dizer para a sua alma: volta ao teu sossego, volte a dormir tranquilo, volte a descansar no Senhor, porque não a circunstância talvez tenha mudado para você, a situação mudou, talvez finanças, talvez saúde, qualquer que seja a luta que você esteja enfrentando, mas uma coisa eu posso te dizer: o Deus a quem você serve tem sido generoso e Ele não mudou e Ele não mudará. Por isso você pode dizer para si mesmo: sossegue, o Senhor tem sido generoso. Obrigado, Senhor,
por estas palavras que o salmista compartilha conosco. Quantas vezes acordei de noite preocupado, preocupações justas, temeroso, olhando pela janela e só via a escuridão da noite, esperando ansiosamente o dia amanhecer para tentar encontrar saídas, já que minha mente trabalhava e não encontrava. Orando, clamando ao Senhor, mas por vezes me esquecendo quão generoso Deus tem sido comigo. Precisamos disso. Precisamos dizer para nós mesmos: sossegue. Sossegue. Este é o Deus a quem servimos. Devemos ter em nossas mentes versículos que nos dê força, que nos encorajem. Versículos que falam dos atributos do Senhor. Devemos ter em nossos corações versículos que nos mostram a fidelidade, o amor, o cuidado de Deus para conosco, para que não nos esqueçamos. Ainda que estejamos abatidos, oprimidos, cansados, pensando que acabou, pensando que é o fim da linha, precisamos pensar na palavra do Senhor e ver que nada acabou. Acabará no dia que o Senhor quiser e acabará de um jeito glorioso, onde o Senhor nos levará para vivermos uma nova comunhão com Ele. Vivemos um novo momento com Ele. É assim que acabará a vida dos santos, a vida dos membros deste rebanho, a vida dos cristãos. O final dessa história é certa, é de alegria, é de regozijo na presença do Senhor. Por isso, uma situação, ainda que nos traga medo, mas ela não pode nos tirar esse Deus tão poderoso, tão justo, tão compassivo e generoso. O Senhor tem dado além do que precisamos. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. É o Senhor que nos traz livramento, é o Senhor que nos traz a esperança, é o Senhor que nos firma em seus caminhos. É o Senhor. E o verso 9 diz: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Porque conhecemos a este Senhor, podemos fazer um voto dizendo que viveremos na presença, que andaremos na presença do Senhor. Porque esse Senhor é fiel para conosco, deveremos ser fiéis para com Ele. Não há motivos para abandonar o Senhor, não há motivos para enfraquecermos as nossas forças, para enfraquecermos a nossa caminhada com Deus, para perdermos a fé, não há motivos. Ainda que a situação que você viva de tribulação, de luta, seja uma situação em que você não veja saída, eu quero te dizer que ela é incomparavelmente menor do que o nosso Senhor. O salmista está falando que Deus é conosco. Deus é contigo. Deus é contigo, por isso há esperança. Talvez você precise descansar. Talvez você precise até chorar. Talvez você precise abrir o seu coração como o salmista faz ao Senhor. Mas você precisa entender quem é o Deus a quem você serve. E o salmista nos convida a isso. O verso 10 diz: eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Apesar de crermos no Senhor, por vezes situações nos cegam e saímos de um estado de confiança para um estado de desespero. Todo aquele que está desesperado, eu quero te dizer que há segurança no Senhor. E é isso que o salmista nos traz. A segurança no Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 10, você pode conferir
o que o apóstolo fala. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Por mais que você diga ao Senhor, eu não aguento mais, entenda que o Senhor está te poupando. Não haverá tentação maior do que você possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. É o Senhor que traz livramento para a sua vida. Está em um momento de luta, de desespero, foque no Senhor. Ele vai trazer livramento, meu irmão. Eu tenho certeza disso. A palavra nos dá essa certeza. O Senhor trará livramento para a sua vida. Livramento. De sorte que a possais suportar. Você vai suportar. Você vai conseguir, meu irmão. Porque o Senhor é que trará livramento de tal forma que você vai conseguir suportar. Romanos 8, 31 diz... Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo, Deus é com a sua igreja, Deus preserva o seu rebanho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Até a justiça, a qual aquela que não pudemos cumprir, a justiça do Senhor não pudemos cumprir, mas temos um Senhor que se entregou por nós e Ele que intercedeu por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Seria a sua tribulação? Seria a quebra da sua empresa? Seria perder o emprego? Seria a morte de um ente? Nada, nada pode te separar do amor de Cristo. Essa tribulação, o Senhor trará livramento, precisamos crer. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o Senhor que nos preserva, é o Senhor que cuida de nós, é esse Deus todo-poderoso que tem nos guardado. Temos permanecido, temos sido preservados por Ele. É este salmista, é este Deus que o salmista está falando, por isso ele traz a palavra justo, compassivo. É este salmista que ele traz a palavra misericordioso. Ele não é misericordioso porque o tirou desta tribulação, não. Ele é misericordioso porque é um de seu atributo. Porque vemos ao longo de toda a história da humanidade Deus sendo misericordioso, a começar com Adão e Eva. O Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Eu disse na minha perturbação, verso 11, todo homem é mentiroso. Talvez aqui seriam os seus acusadores, talvez aqui seriam aqueles que prometeram outras saídas para seus problemas. Não sabemos ao certo, mas algo maravilhoso o salmista traz. Não devemos olhar para homens. Homens falham, homens são limitados. Devemos olhar para este Senhor a quem ele está descrevendo. E o verso 12 ele termina dizendo: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo.
Porventura o homem pode corresponder a esse Deus? Jamais. O que devemos fazer é como o salmista vai nos mostrar aqui, e veremos no próximo culto, os votos que o salmista faz, aquilo que o salmista quer fazer diante de um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, tão cuidadoso. Devemos olhar para o nosso Senhor, aquele que tem nos guardado, aquele que tem cuidado de nós. Eu sei que quando temos problema, quando temos dificuldade, aquilo ocupa nossa mente a ponto de não sobrar espaço para nada. Não temos alegria em um evento, em um aniversário, não temos alegria ao assistir uma televisão, não encontramos saída fácil, mas aquele problema fica latejando em nossas mentes, oprimindo as nossas emoções, nos deixando prostrados, apoderados de medo, de angústia, caídos em tribulação e tristeza, assim como o salmista se expressa. Mas há um caminho a seguir diante dessa situação. Este é um salmo de ações de graças. Essa tribulação leva o salmista a ser grato para com o Senhor, a reconhecer em Deus aquele que ama, que deve ser amado, aquele que nos ouve, aquele que cuida. Esta tribulação levou o salmista para mais próximo do que Deus é, pois ele começa a reconhecer atributos que, como eu li lá no Novo Testamento, se repetem. Atributos que são do Senhor. Há uma forma de passar pela tribulação que é glorificando ao Senhor em meio ao sofrimento. É reconhecendo que em Deus há esperança. É reconhecendo que em Deus há salvação. Talvez o maior medo do homem seja a morte. E certa feita eu estava acamado em uma UTI com um quadro de dengue hemorrágica. Tomava antibióticos, tomava medicamento. Eu estava em uma UTI e minhas plaquetas simplesmente caíam sem parar. Já ia receber infusão de plaquetas e eu me encontrei fraco, desesperado, pensando na morte. O meu medo não era morrer, mas o meu medo era deixar a minha família. Quem cuidaria? Quem os ajudaria? Como viveriam? Esse era o meu maior medo. Mas até na morte nós precisamos crer que quem nos guardou é um Senhor misericordioso, é um Senhor bondoso, é um Senhor amoroso. Assim como Ele cuida de nós, das nossas vidas, Ele cuidará de nossas famílias. Podemos confiar no Senhor em qualquer circunstância, em quaisquer situações, podemos confiar no Senhor. Qual o seu maior medo? Você pode confiar no Senhor. Talvez você tenha passado por lutas sequenciais, uma atrás da outra, e você esteja cansado. A minha recomendação é fazer o que o salmista fez. Descanse, mas descanse olhando para o Senhor, suplicando ao Senhor. Busque forças, mas busque no Senhor. Se sentimentos como esse se apoderaram de você, faça como o salmista, invoque o nome do Senhor. Decore versículos, decore este salmo, decore o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Decore o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Decore versículos como lemos Romanos 8:30. Decore versículos como lemos em 1 Coríntios 10:13.
Decore, mantenha em sua mente. Olhe para a palavra. A única verdade está aqui. O Senhor é bom. Sobre as circunstâncias que você enfrenta, eu não sei qual será o fim delas. Qual será o final delas. Mas uma coisa eu posso te garantir, que este Senhor não muda, nunca mudará, e Ele guarda a sua igreja, Ele guarda o seu povo. Assim tem sido de Gênesis a Apocalipse. O Senhor tem nos guardado, e é por isso que eu posso te dar toda a certeza, independente do seu problema, independente da sua dificuldade. Talvez você esteja pensando que eu não saiba as lutas que você esteja enfrentando. O que eu quero te dizer é que realmente eu não sei. Mas se você serve a este Deus, haverá livramento para a sua vida. Haverá livramento para a sua vida, porque este Senhor é misericordioso, compassivo, gracioso. Se você serve a este Senhor, eu sei te dizer qual é o seu final. O seu final está lá em Apocalipse, vivendo a Nova Jerusalém junto com o nosso Senhor. E haverá fim para as lágrimas, para as dores, para as lutas. Mas o que eu quero neste momento é te encorajar. Quando lemos o apóstolo Paulo em Filipenses, falando várias e várias vezes sobre a alegria, pensamos Paulo preso, mas não pensamos o tempo que ele já havia sido preso, as inúmeras prisões de Paulo. Paulo era um homem que estava focado no Senhor. Talvez o que tenha te afligido é que os seus projetos pessoais tenham dado errado. Talvez uma empresa bem-sucedida, talvez o projeto de família feliz, talvez uma boa saúde. Não sei quais são os seus planos. Todo homem planeja, todo homem faz os seus objetivos de vida. Mas o que eu quero te dizer é que há um objetivo acima de todos estes. E que ainda que o seu objetivo de vida no trabalho, na sua carreira ou familiar tenha sido frustrado, tenha sido abatido por uma circunstância ou outra, estes objetivos não podem tirar a alegria que há no objetivo principal da sua vida, que é glorificar ao Senhor. Assim como o salmista glorifica ao Senhor, reconhecendo em sua fraqueza a quem ele deveria recorrer e achando nele o sustento, achando nele a salvação, como diz o verso 6. Achava-me prostrado e ele me salvou. Eu te convido a buscar no Senhor a salvação. Não a salvação em Cristo, porque falo à igreja do Senhor, você já encontrou em Cristo. E Cristo te salvou, Cristo te encontrou. Mas a salvação de não ficar mais prostrado, como o salmista fala, achava-me prostrado. Apoderado por aflição, por angústia, por tribulação, por tristeza, como o verso 3. Mas achar a salvação, a ponto de dizer à sua alma: minha alma, volte ao sossego, pois o Senhor tem sido generoso. Este salmo muito nos ensina, e é um salmo que não deve fugir de nossas mentes, porque todos nós passaremos por luta nessa vida, todos nós passaremos por dificuldades. Converse com alguém de uma certa idade e ele te contará quantas lutas já enfrentou ao longo da vida. O meu convite a você é entender o que o salmista está falando, mas não só entender, aplicar na sua vida. Restaurar o ânimo, restaurar a alegria, restaurar as forças, ser salvo se você se encontra prostrado. Devemos aprender isso e colocar isso em nossos corações, para em um momento de angústia nos lembrarmos que o Senhor tem sido generoso para conosco. Eu gostaria de orar por sua vida. Eu sei que passamos por momentos de lutas. Enquanto gravo este vídeo, estamos em um momento de pandemia
onde o mundo todo enfrentou a luta com o Covid, onde vivemos em um país que não temos certeza do futuro, onde estamos em uma crise não só na saúde, mas política e financeira. Eu não sei qual será o fim disso, mas o meu projeto principal é glorificar a esse Senhor. E esse projeto, nada disso pode afetar. Nenhum planejamento frustrado pode afetar esse projeto principal, porque somos chamados para sermos ovelhas deste Senhor, que o glorificam, que vivem descansados nele. Devemos crer neste Senhor. Devemos crer. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Nada. O que devemos fazer é glorificar a este Senhor. Nada pagará o que Ele faz por nós. Precisamos reconhecer nele essa benevolência, este amor, este cuidado. O Senhor é conosco. Quem será contra nós? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque ela nos sustenta, obrigado porque ela nos traz direcionamento, obrigado porque o Senhor usou o salmista para abrir o seu coração, rasgar a sua alma diante de tantos quantos leram. E hoje nós lemos este salmo e aprendemos com ele. Não há túnel escuro que esconda a tua luz, Senhor. Há saída, porque o Senhor está conosco. Haverá mudança, porque o Senhor é conosco e o Senhor é bom. Que possamos olhar para Ti, que tem sido tão generoso para conosco. Aquele que se entregou por nós, como lemos. Quem será contra nós? O que poderia nos afastar do Teu amor? Nada, absolutamente nada. O salmista enxergou em Ti o refúgio e o Senhor o salvou. Volte nossas almas ao sossego, porque o Senhor é bom. O Senhor é generoso. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos preservado. Viveremos conforme a vontade do nosso Senhor. E passaremos pelas lutas, porque o Senhor é que nos dá o livramento. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado. Eu peço pela Tua igreja, por todos aqueles que estão desesperados, com medo, com pânico, Senhor Deus. Ajuda-nos, Pai. Que sejamos instrumentos para levar a Tua palavra uns aos outros, instrumentos de encorajamento, porque nós temos algo tão precioso que está nas Escrituras, que é o ensinamento sobre quem Tu és. Quanto mais aprendemos de Ti, Senhor Deus, mais podemos confiar, mais entendemos que podemos descansar. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Deus restaure a sua alegria. Que Deus restaure as suas forças. E que você enxergue, através da palavra do Senhor, o Deus a quem servimos. Deus abençoe.